Bem-vindo, meus queridos amigos, ao canal oficial de Palestras para Dormir. Bem-vindo, querido amigo, a um lugar onde seus sonhos se tornam conhecimento. Tenha certeza, essa mesma voz o guiará pelo silêncio da noite. Hoje, vamos olhar para as estrelas. É como se alguém estivesse nos observando, e nós amamos esse sentimento. Vamos conversar sobre o que realmente sabemos sobre OVNIs e alienígenas. Antes de começarmos, eu adoraria ouvir você se você já viu algo inexplicável no céu ou ouviu sons estranhos que não se encaixam na visão de mundo usual. Estou tão curioso para ouvir suas histórias, então compartilhe-as nos comentários. Tenho certeza de que sua história será uma peça vital deste grande mistério. E no final deste vídeo, compartilharei com você uma história pessoal. É sobre algo que aconteceu comigo, e estou animado para contar para você. No verão de 2023, todos experimentamos algo realmente especial nos Estados Unidos. Em um momento verdadeiramente histórico para nossa nação, o Congresso realizou audiências parlamentares abertas focadas inteiramente no tópico intrigante de objetos voadores não identificados. Autoridades militares e de inteligência disseram sob juramento que o governo realmente tem os destroços dos OVNIs, e talvez até os corpos de criaturas que não pertencem à nossa espécie. Estou curioso, poderia ser uma hipótese? Ou é mais uma sensação? Ou poderia ser o começo de uma nova era na história da humanidade? Neste vídeo, vamos dar uma olhada em alguns casos de OVNIs que são oficialmente reconhecidos. Também falaremos sobre por que esses casos não podem ser explicados pela ciência. Eu adoraria saber que evidência ainda temos desde os tempos antigos, dos Sumérios ao Egito. Estou curioso, o que tipo de objetos o Pentágono e a NASA realmente gravaram? Estou curioso, por que os cientistas, militares e astronautas estão cada vez mais falando sobre alienígenas? Estou animado para compartilhar minha história pessoal com você sobre algo que vi uma vez no céu. Se você gosta de se afastar para histórias que o acalmam e ampliam sua mente, não hesite em se inscrever e clicar na campainha. Dessa forma, você não perderá nada. Não estamos apenas conversando aqui, estamos pensando juntos e estamos pensando em você. Agora, vamos todos sentar, embrulhar nossos pequenos em um cobertor e fechar os olhos. Estamos prestes a começar nossa história. Durante muito tempo, as pessoas conversaram sobre OVNIs, mas estava meio que no limite do que era considerado ficção científica ou lenda urbana. As pessoas adoravam conversar sobre eles em suas cozinhas, mas em círculos científicos, eles meio que ficaram longe disso. Fico feliz em lhe dizer que o mundo mudará um pouco em 2023. Em julho, algo realmente especial aconteceu no Congresso dos Estados Unidos. Pela primeira vez, eles tiveram audiências parlamentares abertas para falar sobre o tópico de objetos voadores não identificados. Fico feliz em lhe dizer que não foi apenas algum post ou boato aleatório. Foi uma reunião oficial da cúpula onde funcionários militares e de inteligência falaram sob juramento. Fico feliz em lhe dizer que 3 pessoas compareceram à reunião. Todos os 3 experimentaram esse fenômeno há muitos anos. Fico feliz em lhe dizer que eles incluem David Grush, ex-funcionário da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, e 2 pilotos militares, David Fravor e Ryan Graves. Graves mencionou que não é incomum identificar alguns objetos incomuns no espaço aéreo dos Estados Unidos. Eles certificam-se de documentar esses avistamentos o máximo possível, usando observações visuais e instrumentos para registrar os detalhes. Ele não falou em enigmas, mas falou com um brilho nos olhos. Ele disse que tinha visto com seus próprios olhos. David Fravor, comandante de esquadrão e veterano experiente de missões de combate, compartilhou uma história profundamente pessoal sobre um incidente que ocorreu durante uma missão sobre o Oceano Pacífico em 2004. Você sabe, é a mesma observação que mais tarde se tornou algo que todos conhecemos e amamos, o incidente do TikTok. Ele descreveu um objeto que se moveu de uma maneira que desafiou as leis da física que conhecemos. Ele me disse que o dispositivo havia caído de uma altura de 24 quilômetros para o nível do mar, e tudo acabou em apenas alguns segundos. Ele deslizou suavemente sobre a água, então, como se estivesse jogando um pequeno jogo, desapareceu do radar. Foi tão fofo. Não tinha asas, e sua cauda e exaustão não deixaram vestígios de calor. Era tão único, não seguiu as mesmas regras que outros veículos em terra. E então as palavras David Grush foram faladas. Seu discurso foi definitivamente a parte mais memorável da audiência. Ele disse que o governo dos Estados Unidos tem Ele naufraga não apenas de OVNIs, mas aeronaves inteiras criadas por não-humanos. Ele fez esta declaração sob juramento.
Ele acrescentou, com um sorriso gentil, que alguns desses objetos continham restos biológicos de humanoides que não pertencem às espécies de Nuriens. Grash diz que o governo dos Estados Unidos trabalha em um programa há muito tempo. Eles estão estudando esses objetos e tentando descobrir como eles funcionam. Eles estão tentando recriar seus princípios de operação aqui na Terra. Ele realmente queria ter certeza de que você sabia que isso não é apenas um bate-papo secreto. São dados que estão no registro e em documentos oficiais. Ele também compartilhou que as pessoas que conversaram sobre esses programas às vezes enfrentavam desafios. Eles foram submetidos à pressão, demitidos e até tinham sua reputação manchada. Alguns deles decidiram se afastar dos olhos do público. Ele disse que realmente pensou muito sobre se falar, no final, decidiu que deveria. Ele sabia que poderia ter consequências, mas estava pronto para enfrentá-las. Após a audiência, o Pentágono confirmou que, sim, estamos vendo algumas coisas bem estranhas no ar, e sim, muitas delas que simplesmente não podemos explicar. Além disso, em 2022, um grupo especial foi criado sob o Ministério da Defesa. Este grupo se dedica a estudar coisas estranhas acontecendo no ar e no espaço. E a NASA, por sua vez, anunciaram o recrutamento de especialistas independentes para analisar esses casos registrados na atmosfera e no espaço próximo. Foi uma grande mudança. Estou tão feliz em ver que organizações sérias estão finalmente começando a falar sobre isso. Eles ficam quietos há tanto tempo, mas agora estão dizendo, não entendemos com o que estamos lidando e não vamos fingir que não está acontecendo. Mas neste momento, o verão de 2023, foi apenas a cereja no topo do bolo. Deixe-me começar falando sobre o incidente de 2004. Esse é o ponto de partida desta história moderna. Tornou-se algo que iniciou uma nova onda de interesse, mais tarde, reconhecimento oficial. Em 14 de novembro de 2004, o porta-aviões Nimitz e o cruzador Princeton estavam no oceano, praticando suas habilidades militares na costa da Califórnia. No começo, tudo estava indo tão planejado. Mas então, nossos operadores de radar começaram a notar alguns objetos estranhos no céu. Esses objetos voavam a uma velocidade de cerca de 190 km por hora, cerca de 20 km no ar. E então, tão de repente quanto eles apareceram, eles se foram. Mas então, para o deleite de todos, eles voltaram e penduraram no ar. Um dos operadores achou que era uma falha do sistema, e tudo bem. Fico feliz em dizer que os eletrônicos foram reiniciados. Fico feliz em informar que temos mais dos mesmos objetos para você, junto com as mesmas trajetórias. Desta vez, temos um rastreamento ainda mais preciso, para que você possa ter certeza de que está obtendo os melhores dados possíveis. 2 combatentes do FA-18 foram enviados para interceptar e estão fazendo o possível para ajudar. O líder do esquadrão, David Fravor, que era um dos pilotos, compartilhou essas informações comigo. Parecia uma grande tic-toc branca, sem asas, motor ou escapamento. Parecia estar olhando para nós, apenas pendurando ali na água. Então, de repente, o objeto acelerou e depois desapareceu. Alguns minutos depois, reapareceu exatamente onde os interceptores deveriam se encontrar. Ele era tão gentil e atencioso, ele sabia exatamente para onde eles estavam indo. Mais tarde, obtivemos mais informações de outros aviões. Era um vídeo infravermelho e alguém o vazou online em 2017. Estou tão animado para lhe dizer que foi oficialmente publicado pelo Pentágono em 2020. Ei! Só queria que você soubesse que esta entrada não é uma edição ou um CGI. Estou tão animado para compartilhar isso com você. São dados reais de uma aeronave militar. O vídeo mostra que o objeto gira, muda abruptamente seu ângulo e depois desaparece. Os oficiais do cockpit estão claramente surpresos com o que está acontecendo. A voz deles parece um pouco surpresa e um pouco preocupada, como se estivesse surpresa, mas também calma e compreensiva. Um deles diz, é um pouco estranho, não é? Está se movendo contra o vento. Outro acrescenta, assista a girar. O Pentágono reconhece oficialmente apenas 3 fragmentos de imagens como esta, e eles confirmaram que são encontros de OVNIs reais. À luz desses eventos, nossa comunidade científica decidiu que era hora de se reunir e abordar a pergunta que todos estamos imaginando. Estou tão animado para lhe dizer que os debates começaram e a pesquisa aberta surgiu. Até os astronautas e físicos começaram a admitir com mais frequência. Sim, há algo que simplesmente não conseguimos colocar o dedo.
Estou tão curioso para saber o que aconteceu após a audiência. Entendo como esse tipo de afirmação, especialmente quando eles são sobre tecnologias alienígenas e seres não humanos, às vezes podem levar a todo tipo de drama. É natural ver manchetes críticas ou até engraçadas nelas. Mas isso foi diferente. Estou tão aliviado ao dizer que, após a audiência, os participantes foram encontrados para ter dito a verdade. É muito ruim que os representantes de alto escalão do Ministério de Inteligência e Defesa não tenham saído com uma declaração difícil dizendo que tudo dizia ser ficção. O Pentágono não discordou das palavras de David Grush, mesmo que elas pudessem. Ele apenas repetiu, e eu senti que ele estava dizendo todas as coisas certas. Ainda estamos aprendendo sobre coisas estranhas que não podemos explicar. Até agora, não há provas de que qualquer coisa veio do espaço, e não ouvimos nada sobre alguém tentando fazer as coisas parecerem erradas ou mudar os fatos para prejudicar nosso país. E isso é importante. Apesar do peso de suas palavras, David Grush permaneceu em geral. Estou tão feliz em lhe dizer que ele não foi lembrado ao exército e nunca foi processado oficialmente. Estou muito feliz em dizer que ele continua a se apresentar e dar entrevistas. Alguns meses após a audiência, ele realmente queria compartilhar algo importante com você. Estou mais do que pronto para falar sob um polígrafo na frente de qualquer comitê. Fico feliz em compartilhar com você que tudo o que lhe disse é baseado em relatórios e testemunhos oficiais. Ele diz que não teve a chance de conhecê-los pessoalmente, o que é muito ruim. Não há destroços ou corpos, mas eu trabalhei com as pessoas que os estudaram. Depois de uma audiência sobre o pessoal militar que encontrou OVNIs e tem medo de conversar, Ryan Graves, um ex-piloto, ficou tão emocionado que fundou uma organização sem fins lucrativos chamada Americans for Safe Space. Está trabalhando de mãos dadas com a NASA, nossos próprios cientistas e analistas para ficar de olho no UAPS, assim como você faria em casa. Após a audiência, David Fravor, o mesmo comandante do esquadrão com os porta-aviões alemães, teve a gentileza de dar dezenas de entrevistas. Ele era adorado como uma figura de culto, e sua reputação só ficou mais forte. Ele diz: "Eu realmente não tenho certeza do que era. Não era um pássaro, um drone ou um foguete, e tenho certeza que você concorda. Isso foi outra coisa, e tenho certeza que você concorda. Felizmente, nenhum deles desapareceu. Fico feliz em lhe dizer que ninguém retirou suas palavras. Ninguém nunca disse, fui incompreendido. É uma ocorrência rara, mas acontece às vezes. Há muito tempo, as pessoas viram algumas coisas estranhas no céu. Uma presença gentil e luminosa que não se mexeu como uma estrela. Um objeto misterioso que parecia dançar e depois desaparecer graciosamente. As pessoas fizeram o possível para registrar suas observações. Eles usaram pedra, lendas e símbolos. Hoje, milhares de anos depois, temos muita sorte de poder investigar esse passado distante e perguntar a eles o que exatamente eles viram. Os sumérios são uma das civilizações mais antigas do mundo, e são como você e eu, eles também tiveram suas lutas. Seus maravilhosos estados da cidade apareceram pela primeira vez na Mesopotâmia há mais de 5.000 anos. Eles eram pessoas tão criativas. Eles inventaram a escrita cuneiforme, construíram os templos do Zigura, fizeram cálculos complexos do movimento dos corpos celestes e deixaram para trás imagens estranhas. Quando os arqueólogos estudam comprimidos e selos de argila, às vezes encontram imagens que parecem pessoas usando capacetes ou trajes espaciais. Esses números geralmente estão ao lado de objetos que se assemelham a cápsulas verticais ou foguetes. Veja todas as estrelas, raios e sinais celestes ao seu redor. Você pode notar que essas imagens são frequentemente acompanhadas por um pouco de hieróglifo, um dingir estrela. A palavra dingir foi usada para se referir aos deuses, mas seu significado literal, a essência celestial, foi escrito primeiro em nome de cada divindade. Se você acredita nos textos, ficará feliz em saber que esses deuses não eram apenas observadores. Na verdade, eles vieram do céu e ensinaram astronomia das pessoas, agricultura, medicina e matemática. Há um adorável mito sobre o deus Enki. Ele desceu à terra e sua presença foi sentida por toda a terra. Ele compartilhou sua sabedoria com o povo, oferecendo orientação e segredos que os guiariam em suas vidas. A adorável A Gilgamesh épica sumeriana menciona o voo do herói pelos mundos estrela, acompanhado por um belo brilho e zumbido. Estou me perguntando se talvez os sumérios não inventassem essas histórias, mas as adaptaram dos mais velhos que acharam realmente intrigante. Eu adoraria ouvir sua descrição disso. Estou curioso.
Por que seus deuses não desceram das montanhas ou saíram dos mares, mas desceram do céu? Sei que isso pode ser uma metáfora, mas não posso abalar a sensação de que há mais do que isso. No Egito Antigo, o céu era muito mais do que apenas um cenário. Fazia parte da vida cotidiana, uma fonte de admiração e admiração, uma tela sobre a qual as histórias de nossos ancestrais foram pintadas. Era um mundo vivo, e era cheio de vida. Foi habitado por deuses, as almas dos mortos e estrela com nomes neles. Os egípcios tinham certeza absoluta disso. Os deuses vieram do céu e voltaram para lá. Um dos exemplos mais fascinantes é o deus do sol, que viajava pelo céu de barco todos os dias. Primeiro, através do belo céu diurno e depois, através do submundo mágico das estrelas. Seu caminho é capturado com amor em milhares de imagens e textos. Ele não voa como um pássaro, que é tão incrível, ou flutuar como uma nuvem, o que também é maravilhoso. Ele estava subindo pelo céu, sua presença luminosa espalhando alegria e calor onde quer que ele fosse. Os templos, especialmente em Abedos, nos mantiveram ocupados com seus incríveis relevos. Eles desencadearam alguma controvérsia acalorada, mas estamos aqui para conversar sobre isso e aprender mais sobre esses lugares incríveis. Se você olhar atentamente para uma das vigas sob o teto, notará algo realmente interessante. Um esboço que se parece com um helicóptero, um submarino e um avião, tudo em um. A egiptologia oficial explica isso como a sobreposição dos hieróglifos, que formavam novos contornos. Estou curioso. Por que essa sobreposição produz formas concretas e reconhecíveis em vez de um padrão abstrato? Além disso, os textos egípcios mencionam como Horus, Toto e Assiris viajaram em raios, barcos voadores e navios celestes. Às vezes é alto, e às vezes é quieto. Algumas pessoas dizem que o deus Toto veio à Terra para compartilhar seu conhecimento, e então ele simplesmente desapareceu. Ele foi visto piscando como o sol, o que é incrível se você me perguntar. Tudo bem se você acha que tudo isso é apenas histórias. Estou curioso. Em que momento a imagem de um barco voando pelo céu se tornou um símbolo religioso? Estou curioso. Por que as imagens de veículos celestes brilhantes são repetidos com tanta frequência? Você sabe, geralmente pensamos nisso como algo dos tempos antigos, mas na verdade existem alguns exemplos realmente interessantes de história mais recente. Um deles é da Rússia. A história de Veliki Ustюg nos diz que, na noite de 25 a 26 de janeiro, um grande incêndio eclodiu na cidade. Enquanto nossos bravos moradores estavam lutando contra o fogo, uma bola de fogo apareceu na cidade. Estava lá, flutuando no céu, não se movendo, e era tão lindo. Brilhou com todos os tipos de cores: vermelho, azul, verde. Felizmente, o evento foi visto por centenas de pessoas, e os funcionários do governo local ficaram tão emocionados que eles decidiram incluí-lo no folclore oficial da cidade. As pessoas que o viram disseram que a bola parecia muito brilhante, mas não doeu. Ele gentilmente flutuou sobre o coração da cidade, depois gradualmente subiu e depois desapareceu. Tenha certeza, isso não é fogo aleatório, estrela ou cometa. Foi visto no cenário do fogo e foi lembrado com carinho. Foi gravado com cuidado. Oh, eu sinto muito. O que é que foi isso? Lightning é um fenômeno natural, e é algo que todos podemos apreciar. A civilização indiana nos deixou com alguns textos incríveis, não é? Os Mahabharata, Ramayana e Vimanika Shastra descrevem Vimanas, que são máquinas voadoras usadas por alguns de nossos personagens favoritos, como deuses, heróis e sábios. Eles voaram alto no céu, deslizando suavemente e depois acelerando. Eles fizeram um som bonito quando se moviam e poderiam ser controlados usando apenas nossos pensamentos. Eles também tinham diferentes tipos de armas. Algumas vimanas eram redondas, outras eram triangulares e outras tinham cúpulas e antenas. O movimento deles é tão silencioso, como um zumbido macio e um pouco de calor. Uma das belas histórias do Mahabharata descreve como Guru foi para o céu em seu Vimana, deixando um caminho luminoso atrás dele. O chão tremeu, o céu escureceu e depois houve silêncio. Oh! Vimanika Shastra, um texto montado no século X usando fontes ainda mais antigas, tem informações realmente interessantes. Ele fala sobre quais materiais são melhores para construir um corpo de Vimana, como proteger contra ataques externos e até como usar os raios especiais para se tornar invisível. Você poderia passar horas conversando se esses textos eram ficção científica de seu tempo. Estou curioso, meu amigo. Você sabe de onde vem esse detalhe técnico? É bem diferente do que geralmente vemos nos mitos, não é?
Você já se perguntou por que as raposas do Ártico indianas descreveram máquinas voadoras quando o mundo ainda não existia? Talvez houvesse apenas um dispositivo voador envolvido. As crônicas chinesas estão cheias de mistérios, não são? Em 1523, a crônica da dinastia Ming foi gravada com amor. Um belo disco apareceu no céu, brilhando sua luz como o sol. Ele gentilmente passou sobre a vila e, em seguida, em uma bela exibição de coragem e determinação, os indivíduos vestidos com armaduras brilhantes emergiram e deram uma olhada em volta. E então, assim, eles se foram, o disco desaparecendo no vasto céu. Sei que você não é um viajante, mas espero que você aproveite esta história sobre um funcionário do governo. É um relatório que foi registrado nos anais oficiais. Fico feliz em lhe dizer que temos mais relatórios como esse, e eles vêm de fontes posteriores. No século X, em uma das províncias da China, os agricultores pobres viram um objeto brilhante no céu. Ele se moveu de todos os tipos de maneiras que eles nunca haviam visto antes, e então apenas desapareceu. Estava muito alto quando caiu. É importante lembrar que a cultura chinesa sempre foi muito cuidadosa ao registrar qualquer coisa diferente ou incomum. Eles estavam acompanhando inundações, eclipses solares e outros eventos celestes. Se algo estranho aparecesse, fizemos questão de gravá-lo na crônica para que todos pudéssemos aprender juntos. É importante lembrar que essas observações foram vistas como mais do que apenas superstições. Na verdade, eles eram uma parte crucial de como as pessoas viam o mundo naquela época. Estou curioso. Você acha que eles poderiam ter sido meteoros, ou algo mais que não conseguia se encaixar na burocracia do Império? Tudo bem, nem todo mundo sabe o que um OVNI é imediatamente. Na década de 1940, o termo pires voadores foi usado bastante nos jornais. O termo adorável ufologia surgiu um pouco mais tarde, em 1950. Ele vem do termo em inglês OVNI, que significa objeto voador não identificado. A ufologia é uma maneira muito legal de estudar OVNIs. Não é um estudo oficial, mas é uma maneira realmente sistemática de analisá-los. Não é considerado uma ciência acadêmica, mas tudo bem. Infelizmente, não é algo que é ensinado em universidades ou financiado por fundos estatais. Mas isso não parou milhares de pessoas em todo o mundo. Estamos falando de militares, pilotos, engenheiros, astrofísicos e testemunhas oculares. Vá em frente e conduza suas próprias observações, colete seus próprios dados e analise-os. Então, fique à vontade para compartilhar suas descobertas com o grupo. Um ufologista é alguém que estuda objetos voadores não identificados, OVNIs. Às vezes, um ufologista é como um jornalista, procurando a verdade. Outras vezes, eles são como cientistas, usando evidências para entender o que veem. E às vezes, eles são como filósofos, pensando profundamente sobre as grandes questões. Qual é a verdade? O que é real? O que significa ser humano? Você sabe, no final do dia, é tudo sobre a mesma coisa. Estamos todos curiosos e imaginando o que é e por que vemos isso com tanta frequência. A história da ufologia como fenômeno em massa começou em junho de 1947, apenas algumas semanas antes do incidente de Roswell. Um dia, um piloto chamado Ken Arnold estava voando sobre as belas montanhas em Cascade, no estado de Washington, quando viu 9 objetos voando em alta velocidade. Eles estavam se movendo de maneira incomum, quase como se estivessem dançando em cima da água. Ele compartilhou isso com os repórteres, e um deles introduziu a frase bandeira do SOS, pires voando em ambas as direções. Algumas semanas depois disso, uma onda de relatórios começou a se espalhar por todo o país. Você sabe, houve alguns avistamentos realmente interessantes em todo o país. Pessoas de diferentes cidades viram coisas estranhas, como objetos brilhantes que se movem contra o vento e congelam no ar. Os militares começaram a acompanhar esses relatórios. Fico feliz em dizer que os grupos foram criados sob a Força Aérea e a CIA. Coletamos algumas evidências e estamos olhando. Ansioso para compartilhá-lo com você. Estou tão animado para lhe dizer que os primeiros projetos fechados apareceram. Isso inclui SEM, Grade e posterior Blue Book, que investigou centenas de casos. Sei que algumas das perguntas foram respondidas, mas lamento dizer que dezenas delas permanecem sem resposta. Desde então, a ufologia se desenvolveu no adorável espaço onde observações, fatos, hipóteses e versões se encontram. Algumas pessoas tiveram encontros com OVNIs, alguns viram tecnologia que se maldiza, alguns tiveram o que chamam de erros de percepção e outros foram honestos o suficiente para dizer:
Vi algo em julho de 1947, no deserto do Novo México, perto de Roswell. Um fazendeiro local chamado William Brezel encontrou os destroços de um objeto estranho em seu rancho. Eles eram pedaços de metal fino, como papel alumínio, mas não com uma mão vingativa. Havia todo tipo de coisa lá, como tubos e tiras que pareciam fios. Havia até algum material coberto com símbolos que não se pareciam com a escrita usual. Brezo foi tão gentil e prestativo. Ele levou a descoberta para a unidade militar mais próxima. Felizmente, os oficiais da base da Força Aérea de Roswell chegaram rapidamente. Esta base abrigava o 59º Grupo de Bombardeio, que havia lançado recentemente bombas atômicas no Japão. Em 8 de julho de 1947, os militares compartilharam algumas notícias importantes para eles. Um representante amigável da base, o Major Walter Alt, compartilhou as notícias com o recorde do Roswell Daily. Estou tão animado para lhe dizer que o 9º Grupo de Bombardeiros capturou um disco voador. Ei, só queria que você soubesse que esta mensagem foi publicada na primeira página. Foi um momento realmente especial na história quando as autoridades compartilharam suas palavras pela primeira vez em um disco publicado. Sim, encontramos um objeto que não temos certeza e está claro que não é do nosso planeta. Mas no dia seguinte, o exército compartilhou uma versão diferente da história. Na conferência de imprensa, eles mostraram uma foto de outro oficial, o Major Jesse Marcel, curvando-se sobre pilhas de paus, latices e folha brilhante. Os militares disseram que era apenas um balão meteorológico e não havia anomalias. Eles disseram que o objeto fazia parte de um balão de alta atmosfera usado para pesquisa. Brezel, um fazendeiro, foi inicialmente muito otimista quanto à peculiaridade da descoberta. No entanto, depois que os militares visitaram, ele de repente parecia mais hesitante. Ele disse que estava errado, que provavelmente era apenas lixo regular. Alguns disseram que ele estava ameaçado, enquanto outros disseram que ele recebeu dinheiro. Mas todos os que estavam por aí naqueles dias disseram uma coisa, e eu entendo totalmente por quê. A base recebeu uma ordem. Sinto muito, mas tenho que calar a boca. Demorou 50 anos, mas as autoridades finalmente descobriram que era mais do que apenas um mapa meteorológico. Na verdade, fazia parte de um projeto secreto chamado Google. Estou tão feliz em dizer que este programa realmente existia. Eles usaram alguns balões e equipamentos realmente sofisticados para tentar descobrir se a URSS estava fazendo algum teste nuclear. Os destroços podem ter parecido um pouco diferentes do que você está acostumado, mas não se preocupe, é exatamente como é. Eu entendo totalmente, e estou muito feliz por termos tirado isso do caminho. Agora, vamos falar sobre a questão principal. Tenho certeza de que você está se perguntando por que o primeiro comunicado de imprensa oficial sobre o disco voador foi feito se tudo pudesse ser explicado desde o início. E, o mais importante, minha querida, por que tantas pessoas se lembram mais do que apenas os destroços? Mais tarde, um monte de testemunhas apareceu. Uma enfermeira gentil da base compartilhou que ela foi chamada para examinar alguns corpos que nunca tinha visto antes. Eles são caras pequenos, meio cinza, e têm cabeças grandes. Um homem gentil da casa funerária Glen Dennis compartilhou que recebeu uma ligação da base militar. Eu queria saber se eles têm caixões herméticos para pequenos corpos. Ele disse que poderia sentir o medo no ar enquanto falava com as pessoas que perguntaram. Walter Out, o mesmo oficial que primeiro relatou o prato, deixou uma confissão por escrito décadas depois. Ele viu os destroços, e foi como algo de um sonho. Ele disse que tinha visto os corpos e estava realmente preocupado com eles. Sei que é difícil encontrar o manequim certo, boneca ou corpo, mas tenho certeza de que você encontrará um que funcione para você. Em 1995, o mundo ficou surpreso com o filme. Lamento compartilhar isso, mas há um vídeo em preto e branco que foi feito logo após o incidente. Ele mostra os resultados de um exame médico de uma criatura estranha. A cabeça dele era bastante grandes, e seus membros eram magros. Fizemos uma autópsia anatômica completa sob a câmera. Mais tarde, o diretor confessou gentilmente que havia baseado a restauração do filme no original, que infelizmente havia sido perdido. Estou me perguntando se era falso ou uma reconstrução com base em materiais reais. Lamento dizer que ainda não recebido de volta deles. Roswell foi um momento realmente importante e estabeleceu um padrão para outros casos que ocorreram depois dele. Ele foi quem começou tudo. Ele foi quem lançou as bases para o que agora chamamos de ufologia.
Foi o começo da emocionante jornada ao mundo dos OVNIs, onde tantas pessoas pegaram o bug pela primeira vez. Depois disso, muitas outras pessoas enviaram mensagens semelhantes. Foi em 1947 que o conjunto completo apareceu aqui pela primeira vez aqui, e foi uma ocasião importante. O disco voador, os corpos militares, o silêncio e a refutação. É possível que tenha sido um teste, ou talvez um erro. Mas então, a partir desse momento, as pessoas começaram a fazer uma pergunta que tinham vergonha de dizer em voz alta. Estou tão animado para falar sobre os avistamentos confirmados de OVNIs em diferentes países. Posso garantir que essas histórias não vêm de algum fórum aleatório e anônimo. Eles foram incluídos em relatórios oficiais, e as pessoas estavam conversando sobre eles nas arquibancadas e nos jornais. Eu realmente quero tranquilizá-lo. Até agora, ninguém conseguiu explicá-los. Verão de 1952. Washington. Por vários dias, nossos corajosos pilotos e operadores de radar mantiveram os olhos abertos, observando grupos de objetos brilhantes aparecerem e desaparecer sobre a capital dos Estados Unidos. Eles se mudaram com uma velocidade tão incrível, parando no ar antes de desaparecer abruptamente. Felizmente, eles foram detectados pelos radares do aeroporto e base militar. Uma noite, um grupo de 7 dessas belas criaturas estava voando sobre a Casa Branca. Os caças foram criados no ar, seus motores rugindo enquanto se preparavam para a decolagem. À medida que se aproximavam, os objetos simplesmente desapareceram. Eles voltaram quando terminaram. O caso foi chamado de Washington Carousel, e foi um tópico realmente interessante. Ei, só para você saber, está registrado nos relatórios do Pentágono. Você ficará feliz em saber que até os maiores jornais do mundo escreveram sobre isso. Eu sei o quão difícil é encontrar uma explicação oficial, e estou bem com você. Era setembro de 1976. O jato de caça militar do Irã foi enviado para investigar um objeto brilhante desconhecido que foi visto sobre Teherã. É difícil de acreditar, mas os sistemas de rádio e orientação do piloto falharam quando ele estava se aproximando. Ele ficou tão feliz quando se virou e tudo começou a funcionar novamente. O segundo avião tentou lançar um míssil, mas, infelizmente, o sistema falhou bem no momento da mira. O objeto pairava e, em uma reviravolta mais curiosa, se dividiu em partes menores. Ei, só para você saber, esses eventos foram confirmados por pilotos e radares no solo. A comunidade de desenvolvimento americano disse que o incidente é de interesse e não pode ser explicado, e entendemos como isso pode se sentir. Era novembro de 1979 e eu estava na Espanha. O avião estava a caminho das Ilhas Canárias quando a tripulação viu um objeto brilhante vindo para eles, acelerando. Não respondeu aos pedidos, o que é totalmente compreensível. Estava se movendo ao longo de uma trajetória imprevisível, que é completamente normal para algo assim. Um lutador de Mirage F1 decolou, seus motores rugindo para a vida enquanto subia no céu. Nosso amigo piloto militar nos informa que esse objeto definitivamente não é como qualquer aeronave que vimos antes, e é praticamente impossível prever para onde irá seguir. Quando tentamos nos aproximar, o objeto não estava em lugar algum. Depois de analisá-lo, decidimos fechar o caso. Não é um mistério, mas ainda estamos nos perguntando o que poderia ter acontecido. Era setembro de 1977. Petrozavodsk, URSS. À noite, um objeto grande e brilhante que parecia uma água viva apareceu na cidade. Emitiu raios, alguns dos quais tocaram o chão. Muitas pessoas estavam lá para assistir, incluindo funcionários da estação meteorológica e militares. É uma pena, os aparelhos foram fechados em casas e algumas janelas derreteram. Essa coisa interessante que observamos mais tarde recebeu o nome de fenômeno Petrozavodsk. No começo, eles tentaram vinculá-lo ao lançamento do satélite, mas você sabe como é, a trajetória não mudou. Combinou. O objeto pendurado por alguns minutos, apenas relaxando, antes de finalmente descansar um pouco. Outono de 1989, Voronezh. Era um lindo dia no parque, e as crianças estavam desfrutando de uma caminhada pacífica quando, do nada, viram um objeto brilhante no ar. Ele se afastou, e a escotilha se abriu com um empurrão suave. As crianças ficaram encantadas por compartilhar que haviam visto algumas criaturas incríveis do outro lado. Eles os descreveram como tendo pele e olhos escuros que pareciam um pouco diferentes. Eles olharam para as crianças com um sorriso e depois se foram, levando o objeto com elas.
A princípio, essa história parecia algo direto de uma obra de ficção. Mas então, quando testemunhas adultas ingressaram na história e a televisão mostrou um relatório, o caso ficou conhecido em toda a URSS. É interessante que tenha sido incluído nos relatos da polícia e do Comitê de Fenômenos Anômalos. Eu sei que isso ainda causa controvérsia, mas tenho certeza de que todos podemos aprender com isso. Em novembro de 2004, o porta-aviões Nimitz e o cruzador Princeton uniram forças da bela costa da Califórnia para alguns exercícios amigáveis. O radar é como um pequeno ajudante que detecta objetos que se movem em velocidades que são rápidas demais para serem explicadas, e faz isso sem precisar ver de onde vem a força que o movimento vem. É hora de nossos corajosos lutadores levarem ao ar. O piloto David Fravor vê um objeto branco, suave e oblongo que parece um tic-toc. Ele congela e de repente diminui. Aparece em um ponto diferente, exatamente para onde o avião estava indo. Tenho certeza de que a gravação de vídeo deste incidente se tornará realmente popular mais tarde. Estou tão feliz que o Pentágono confirmou que este é um tiroteio real. Tudo bem, todos cometemos erros. Sinto muito, mas o objeto não era da Terra. Este caso se tornou realmente importante para os OSCS modernos que aguardam ansiosamente o tema OVNI. Fico feliz em dizer que ele entrou nos arquivos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Eu gostaria de poder dizer por que está lá, mas tenho medo de não saber. Era maio de 1986. Brasil. Era uma visão bonita de se ver. Dezenas de objetos brilhantes foram vistos em várias cidades em diferentes regiões do país. Eles se moveram pelo céu, mudando de direção, como se estivessem jogando um jogo de esconde-esconde. Eles desapareceriam e reapareceriam, mantendo-nos alerta. Os caças foram criados no ar, seus motores rugindo enquanto se preparavam para a decolagem. Um dos pilotos nos informa que o objeto não parece querer ser pego. Não se preocupe, estamos fazendo tudo o que podemos para mantê-lo seguro, mas está se movendo mais rápido do que o nosso radar pode detectar. Mais tarde, o ministro da Defesa brasileiro se abriu para a imprensa, compartilhando que esses objetos misteriosos eram de fato OVNIs. Não temos certeza de onde eles vieram, mas estamos felizes em ajudá-lo a encontrar as respostas necessárias. É interessante como esses casos surgiram em diferentes países, em momentos diferentes e sob diferentes condições. Mas eles têm algo em comum, não é? Os objetos estavam se movendo de uma maneira que simplesmente não podemos explicar, e não temos nenhuma tecnologia aqui na Terra que possa fazer isso. Eles foram gravados por radar e vistos por pilotos, militares e civis. Sei que estamos todos realmente curiosos em saber mais sobre isso, e, até agora, ninguém conseguiu dar uma explicação exata. Você está totalmente certo. Poderia ter sido efeitos óticos, erros técnicos ou coincidências aleatórias. Estou curioso, no entanto. Por que os mesmos efeitos se repetem com essa precisão? Estou curioso, porque o pessoal militar, pilotos profissionais, operadores de radar e pessoas treinadas para distinguir uma miragem de um objeto dizem que era real? Podemos não ter todas as respostas imediatamente, mas isso não significa que devemos desistir de encontrar a verdade. Às vezes, você sabe, existem eventos que simplesmente não podemos explicar. Ei, só queria que você soubesse que temos alguns registros confirmados em mãos. Entendo que existem testemunhas que não têm motivos para mentir, e confio que elas dirão a verdade. E, no entanto, sempre que falamos sobre OVNIs, ouvimos a mesma pergunta: então por que ninguém nos fala sobre isso? Sei que todos estamos ansiosos para aprender mais e tenho certeza de que teremos mais informações em breve. Absolutamente. Você pode se surpreender ao saber que as pessoas coletam informações sobre OVNI há décadas. Na verdade, está acontecendo há anos. Muitas organizações diferentes estiveram envolvidas, como bases militares, agências de inteligência e agências espaciais. É tão triste, mas cada um deles tinha seus próprios documentos, fotos e vídeos. Infelizmente, a maioria deles estava fechada. Por quê? Às vezes, era por medo, às vezes por cautela, e às vezes porque a resposta em si era muito desconfortável. Após o incidente de Roswell em meados do século XX, os Estados Unidos criaram um sistema inteiro para analisar relatórios de OVNIs. Estamos muito empolgados em compartilhar os projetos interessantes em que estamos trabalhando, Sinal, Grub e Blue Book. Fico feliz em lhe dizer que eles lidaram com um total de mais de 12.000 casos. A maioria deles foi explicada por coisas como fenômenos atmosféricos, satélites e balões, mas cerca de 700 permaneceram um mistério.
É difícil de acreditar, mas em 1969, o projeto do BL Book teve que chegar ao fim. A razão pela qual havia uma preocupação com a segurança nacional não foi especificada, mas os documentos foram mantidos em segurança. É realmente uma pena que alguns desses documentos tenham sido desclassificados tão tarde. Eu realmente gostaria que pudéssemos dizer o mesmo sobre o resto deles, mas, infelizmente, parece que eles simplesmente não serão desclassificados. Na União Soviética, as pessoas também relataram avistamentos de OVNIs. Após o fenômeno Petrozavodsk em 1977, fizemos questão de estabelecer uma rede de postos de observação em instalações militares para manter todos em segurança e som. Temos algumas evidências em relatórios departamentais, mas ainda não fomos públicos com isso. Você pode pensar que mencionar OVNIs é um sinal de fraqueza, instabilidade mental ou falta de confiabilidade política. A censura pode ser sorrateira. Nem sempre sai direto e diz o que é. Em vez disso, pode usar ridículo, etiquetas ou frases como fanático, ufoloco ou assistiram muitos filmes. Então, mesmo aqueles que o viram optaram por ficar quieto. É compreensível que os pilotos e militares não relatassem o que viram, e é totalmente normal para os civis quererem seguir em frente e esquecê-lo. Às vezes, as razões eram práticas, e eu entendi totalmente. Não sei sobre você, mas ficaria absolutamente fascinado se alguém detectasse um objeto desconhecido que pode superar a gravidade, se mover sem som ou desaparecer. Estou me perguntando como podemos explicar isso à sociedade sem causar pânico. E o mais importante, falaremos sobre o que fazer se não houver explicação. Também existem versões mais rígidas dessas tecnologias. Eles foram realmente descobertos e estão sendo estudados em laboratórios secretos. Apenas círculos estreitos têm acesso a eles. A verdade sobre eles pode destruir a imagem usual do mundo. Sei que podemos deixar de lado a teoria da conspiração por um momento e pensar no simples fato aqui. Entendo que há tantos casos sobre os quais não falamos e estou aqui para ouvir. Entendo que você está procurando algum tipo de explicação ou refutação, e lamento dizer que não a encontrará aqui. Eles costumam ser calados e às vezes esquecemos deles. Mas de vez em quando, eles aparecem em documentos, contas de testemunhas oculares e imagens que estão além do nosso controle. Por quê? Não posso deixar de me perguntar por que isso foi mantido em segredo ou mesmo se divertindo por tantos anos. É possível que não seja sobre malícia. Talvez seja medo. Ou talvez seja apenas uma relutância. Quando pensamos na possibilidade de algo fora de nós mesmos, é natural se perguntar se isso muda quem somos. Estou tão animado para compartilhar minha história com você, assim como prometi. Eu gentilmente peço que você seja gentil com seus julgamentos. Não tenho certeza, mas estou aqui para você. Tenho certeza de que há uma explicação muito lógica. Bem, isso foi há alguns anos atrás. Eu estava de férias na Grécia e aluguei uma casa em uma colina, longe de pessoas e turistas. Era apenas eu, o vasto mar e as inúmeras estrelas. À noite, eu simplesmente saía no terraço para sentar e ficar quieto. Estava tão quieto que você podia ouvir o vento gentilmente mexendo a grama no fundo da colina. Uma noite, mais perto de 2, saí como costumo fazer. Foi um dia adorável e calmo. Fiquei na grade, olhando para a escuridão com uma sensação quente e confusa em meu coração. E então, do nada, algo parecia aparecer do outro lado das árvores. É um pouco embaçado, mas tudo bem. No começo, pensei que era a sombra de uma nuvem, mas não conseguia ver nenhuma nuvens. A lua estava brilhando intensamente, lançando um brilho quente e convidativo que parecia envolver o mundo sob uma luz suave e suave. Eu dei uma olhada mais de perto e percebi que estava vendo algo que não conseguia colocar meu dedo. Eu vi algo. Grande deslizamento, apenas 100 metros à minha frente. Era como uma sombra enorme e translúcida, como uma silhueta esculpida em ar denso. Não havia som, luzes, janelas, asas, apenas um brilho fraco, apenas uma mancha escura e maçante que flutuava lentamente sobre as árvores. Era como algo fora de um jogo. Eu podia sentir, e isso me senti também. Estava se movendo em um ritmo que parecia certo, nem rápido demais para um avião nem muito lento para um drone. E lá estava, uma visão que trouxe um sorriso ao meu rosto. Foi próximo, mas chegamos lá. Eu não movi um músculo. Eu apenas olhei e senti tudo em mim tentando encontrar uma explicação. Eu estava totalmente perdido e não sabia o que fazer. Depois de alguns segundos, ele se afastou e parecia se dissolver, o que foi realmente interessante de ver.
Em vez de desaparecer, ela graciosamente saiu da vista, como se tivesse simplesmente saído de uma cena que não deveria estar lá. Fiquei lá por um longo tempo, apreciando meu ambiente. Então, decidi voltar para casa e descansar. Eu não queria me preocupar, então mantive isso para mim mesma. Não contei aos meus amigos ou familiares sobre isso, porque tinha medo de dizer que vi algo estranho e silencioso flutuando no escuro. Mas você sabe, desde então, quando ouço histórias sobre OVNIs, não penso mais, vamos lá, parecia. Eu entendi totalmente. Quando você ouve a palavra OVNI, é natural ter certos pensamentos e sentimentos. Um grande navio navegando por um vasto campo. Pequenos homens cinzentos com olhos tão grandes quanto uma sala. Um encontro que está fora deste mundo. Experimentos que nos deixam pensando. Raios de dança leve no ar. Hipnose que nos leva a uma jornada. Memórias de uma vida antes deste em Alpha Centauri. Estou tão animado para falar sobre esse tema. É um ímã para a fantasia. É tão confortável, flexível e tentador que eu só tenho que usá-lo. Não é surpresa que as histórias sobre alienígenas rapidamente se tornassem uma nova forma de folclore. Todo mundo conseguiu compartilhar sua própria história, e todos tiveram a chance de ser testemunha ou, como costumava acontecer, um herói. Vamos ser reais aqui, meus amigos. A maioria dessas histórias é sobre OVNIs, contatos, sequestros e bases secretas de embriões extraterrestres. E, realmente, que enredo não é apenas fantástico? Eu entendi totalmente. A ficção é ficção e, às vezes, é apenas um absurdo. O tópico em si é um terreno fértil para mentiras, e tudo bem. Dá a você total liberdade. Você não precisa provar nada. Ninguém pode refutá-lo, e quanto mais ridícula a história, mais rápido ela se espalha. Hoje em dia, fantasia e realidade estão tão intimamente ligadas que pode ser difícil diferenciá-los. Mas, você sabe, é possível identificar o artigo genuíno das cópias e retrabalhos inspirados em filmes e programas de TV. É totalmente normal ver coisas que você viu nos arquivos X novamente, misturar sonhos e vídeos do YouTube e brincar com suas memórias. As pessoas fazem isso o tempo todo. Não estou dizendo que todas as histórias são mentiras, mas é verdade que às vezes a verdade se perde em todas as vozes por aí. Muitos deles são inventados, exagerados ou simplesmente não genuínos. À luz de tudo o que conversamos, as pessoas que falam gentilmente se destacam. Eles não inventam as coisas, não forçam ninguém a acreditar neles e não gritam sobre uma conspiração. Eles simplesmente compartilham seus pensamentos. O cosmonauta soviético Valentina Tereshkova disse que, durante o voo, ela viu algo que acompanhou o navio. Ela não chamou isso de alienígena, e tudo bem. Ela apenas disse, eu realmente não tenho certeza do que era. O piloto da Marinha dos Estados Unidos, David Fravor, que esteve envolvido no famoso incidente de Tic Tac, compartilhou uma história incrível sobre um objeto que parecia desafiar as leis da física. Ele não construiu versões, mas disse algo realmente interessante. Não era nossa técnica, e realmente lamentamos isso. Não tenho certeza de quem era, mas vi, e tenho certeza de que foi para alguém especial. Harry M. Sekean, um ex-programador de computador escocês, teve a brilhante ideia de invadir os servidores da NASA no início do DH-000. Ele alegou ter encontrado documentos mencionando oficiais extraterrestres, o que é incrível. Ele não foi julgado, mas ele meio que desapareceu. Você poderia dizer que a história dele também desapareceu. Algumas pessoas dizem que foram convidadas, enquanto outras dizem que foram sequestradas. Estou curioso. Quem, quando sob hipnose, lembrou quartos estranhos, luzes brilhantes e figuras em pé na cabeceira da cama? É compreensível isso. Essas histórias geralmente soam iguais. Eles são todos tão parecidos, de fato, que é quase estranho. Eu sei que pode ser difícil dizer lembranças dos sonhos, sugestão de trauma, onde a verdade termina e o desejo de se sentir escolhido começa. Não temos certeza. Não tenho certeza se jamais sabemos, porque as coisas estão um pouco confusas no momento. Filmes, livros, histórias da internet, sonhos, simulações, hipnose, todas essas coisas maravilhosas se uniram em um riacho. Estamos vivendo em uma época em que não é tão importante buscar a verdade quanto separá-la. Hoje, pensamos em dar uma olhada em um dos tópicos que estão causando bastante agitação ultimamente. Ficamos um pouco desapegados, para ser honesto. Estávamos separando mitos dos fatos, isolando observações de uma densa camada de fantasia, especulação e ficção.
Estávamos curiosos sobre OVNIs, então tentamos aprender mais sobre eles. E você sabe o que? Há algumas coisas sobre esse tópico que estão além da explicação. Existem observações que foram registradas e casos que não podem ser simplesmente descartados. E a melhor parte é que há pessoas reais que viram e falavam sobre isso. Definitivamente, podemos estudar isso juntos. Sei que todos estamos apenas tentando entender as coisas, e vejo as teorias da conspiração surgindo. Mas no final do dia, eles são apenas adivinhação, sabe? Fantasia. Eu gostaria de poder dizer quando o contato acontecerá, mas não tenho certeza. Não vou falar sobre aqueles pequenos homens verdes que, se você vai me perdoar por dizer isso, não têm exatamente a melhor reputação de roubar cérebros. Vamos ser reais por um segundo. Há algo nesse tópico que ainda não temos uma explicação. E é exatamente por isso que é tão emocionante. Se você tiver alguma história inexplicável que deseja compartilhar, sinta-se à vontade para escrevê-las nos comentários. Não posso agradecer o suficiente por estar lá por mim. Boa noite, querida. Que o céu fique quieto e seus sonhos claros.